Muito boa noite, meus amados e queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Quem vos fala é o evangelista Wagner, passando nessa noite gloriosa para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Uns dias que eu não gravava um vídeo, mas Deus sabe todas as coisas. É necessário às vezes a gente ficar no particular com Deus, é necessário às vezes a gente buscar mais a intimidade, no tete a tete com o Senhor Jesus Cristo. Mas que toda a honra, toda a glória seja tributada ao Senhor Jesus de Nazaré, o autor e o consumidor da minha e da sua fé. Estou aqui em casa meditando para a honra e glória do Senhor Jesus em uma palavra essa onde a qual eu quero compartilhar com você, palavra essa onde que eu fazendo uma exegese básica desse texto relacionado ao que eu vou dizer aqui essa noite, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, seu capítulo 5, verso 25 em diante, um texto conhecidíssimo, onde a qual trata-se de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Um texto esse que muitas pessoas devem ter ouvido falar, muitas pessoas já meditou, um texto conhecido. Mas o bom de nós lermos e estudarmos um texto conhecido é que nós passamos a conhecê-lo ele ainda mais. E aqui trata-se claramente de uma mulher que havia 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue, ela era uma mulher que não poderia ir em vários lugares, uma mulher que não poderia caminhar livremente nas ruas, poder ir comprar as coisas, ela tinha que andar sempre nas escondidas, porque naquela época quem tinha um fluxo de sangue era muito desprezada, era uma pessoa que as pessoas queriam distância, era uma pessoa onde que as pessoas rejeitavam devido à sua enfermidade. Mas quando ela ouve falar de Jesus, Jesus quando estava indo ter com Jairo, devido à sua filha estava moribunda, uma grande multidão seguia Jesus. Essa mulher ouviu, opa, Jesus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que transforma, vai passar por ali. Então eu vou ir lá, porque eu tenho certeza que se tão somente eu tocar em suas vestes, sararei. E aquela mulher, quando ela ouve falar de Jesus, ela toma uma iniciativa, ela toma um posicionamento, qual? De buscar Jesus, de encontrar com Jesus, de tocar nele. Então aqui eu aprendo duas verdades para poder ser curado, para poder ser restaurado. A primeira é tocar em Jesus. A segunda é ouvir de Jesus. Ou vice-versa, você vai ouvir de Jesus e vai atrás dele para poder tocar nele. Olha o que o texto diz aqui, no verso 25 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito e com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nos seus vestidos, porque dizia que se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curado daquele seu mal. E logo Jesus, conhecendo que saía virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou nos vestidos? E disseram aos seus discípulos: Mestre, vê que a multidão te aperta e diz: Quem lhe tocou? E ele, olhando ao redor para ver quem isso fizera, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse toda a verdade. Oh glória. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado desse teu mal. Percebe que essa mulher, ela ouve falar de Jesus. Ela ouviu falar e já acreditou que se ela somente tocasse nas orlas dos seus vestidos, ela ia ser curada daquele mal. Perceba que aquela mulher havia 12 anos com uma enfermidade. 12 anos não podia se relacionar com ninguém. 12 anos ela não podia andar livremente pela rua, porque ela era questionada, ela era desprezada, ela era uma pessoa que as pessoas queriam distância dela. Era uma pessoa rejeitada pela sociedade devido à sua enfermidade. Mas ela decidiu romper os obstáculos. Ela decidiu romper as barreiras. Ela decidiu pular todos os obstáculos, todos os empecilhos, tudo que impedia ela. Ela falou: não vou ceder, eu quero me achegar até Jesus, porque se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curada. E o que eu quero aplicar na sua e na minha vida? É necessário nós tomarmos iniciativa.
É necessário nós tomarmos posicionamento mediante a uma dificuldade, mediante a uma enfermidade, mediante a uma calamidade. É necessário você se posicionar, se levantar e ir até diante o seu problema, diante a sua dificuldade, diante aquilo que está impedindo você de conquistar os seus objetivos, com a fé e certeza e convicção que Jesus vai conceder o desejo do teu coração. Essa mulher, ela não quis saber. Preconceitos, ela sofria muito. Ela falou: não, vou romper os obstáculos. Talvez ela andava com o rosto em volta com um lençol, talvez ela andava às vezes escondida, mas quando ela ouviu falar de Jesus, que estava indo ter com Jairo por causa da sua filha que estava moribunda, ela consegue romper os obstáculos e consegue tocar em Jesus. Quando ela toca em Jesus, na mesma hora aquela enfermidade, aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue sumiu definitivamente da vida daquela mulher. Por quê? Porque ela tomou iniciativa, ela se posicionou, ela adorou a Jesus. Quantas pessoas hoje têm uma enfermidade, quantas pessoas hoje estão passando por um problema, quantas pessoas hoje estão enfrentando alguma dificuldade e o mestre está logo em sua frente. Basta você levantar suas mãos e falar: Senhor, eu toco no Senhor para que essa enfermidade saia da minha vida. Senhor, eu toco no Senhor para que eu venha ser curado. Senhor, eu toco no Senhor para que se normalize situação dentro da minha casa, dentro da minha família, no meio da minha parentela. Basta você simplesmente estender as tuas mãos e tocar em Jesus. Jesus, ele está com os braços estendidos para você. Ele quer curar você, ele quer sarar você, ele quer libertar você, ele quer desbloquear você, ele quer destravar você, ele quer fazer você subir num próximo nível. Há um próximo nível para mim, para você, mas é necessário nós se posicionar. Percebe que a multidão estava apertando ele também aqui, porque o propósito da multidão, quando Jesus estava indo ter com Jairo e a sua filha, não era para poder adorar Jesus, não era para poder usufruir da presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Era para poder observar. Muitas das vezes, multidão não é sinônimo de adoração a Deus. Muitas das vezes, multidão é sinônimo de pessoas para observar. Deixa eu ir lá ver se Jesus realmente vai curar. Deixa eu ir lá naquela igreja ver se realmente vai acontecer alguma coisa. Deixa eu ir lá ver se realmente Jesus vai libertar. Então, tem pessoas que não estão no mesmo propósito. É necessário a gente estarmos seguindo a Jesus, mas com um propósito no coração, que é de glorificar e exaltar e bendizer o nome de Jesus Cristo. Quando essa mulher toca nele, a fonte sanguínea dela seca imediatamente. Na mesma hora ela sente estar curada daquele mal. Na mesma hora ela conhece, ela acredita que a fonte do seu sangue ali voltou ao normal. Ela voltou e passou a ser curada daquele seu mal. O 29 vai dizer: ele secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. 12 anos enfermas, 12 anos enferma, 12 anos sofrendo, 12 anos gastou suas riquezas, gastou dinheiro, gastou tudo quanto tinha com o médico. O que eu quero falar para você: dinheiro não pode comprar sua cura, dinheiro não pode comprar sua felicidade, dinheiro não pode comprar sua entrada no céu. Sabe o que pode comprar sua entrada no céu? É o sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você, que nos comprou, nos lavou e nos deu uma vida eterna. Oh glória! E essa mulher foi curada. Nessa noite, tudo que estava impedindo você de alcançar a vitória, eu repreendo em nome de Jesus. Nessa noite, tudo que estava na sua vida travando, seja destravado em nome de Jesus. Nessa noite, se você está enfermo, seja curado em nome de Jesus. Nessa noite, você que está sofrendo, seja livre em nome de Jesus. Nessa noite, tudo que estava impedindo você de tocar em Jesus, de sentir a presença, de sentir a graça, eu repreendo em nome de Jesus a tua vida. E Deus manda falar para você: a tua fé te salvou. Vá em paz e curado deste teu mal. Oh glória! Então receba essa palavra. É uma palavra rápida, é uma reflexão rápida de 10 minutos quase. Então que toda a honra, toda a glória seja tributada ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui orar por você nesses 2 minutos que ainda resta. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Pai, essa vida, este irmão, essa irmã, Pai amado, que onde chegar essa reflexão, que eles venham entender, Senhor Jesus, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode libertar, que o Senhor pode capacitar, Pai. Repreende toda a enfermidade, tudo que não provém de Ti dessas vidas, Pai, eu cancelo em nome de Jesus, Pai. Dá vitória para esse pai, dá vitória para esta mãe, dá vitória para este filho. Entra nesta casa, Pai, com poder e grande glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Recebe essa reflexão pro teu coração. Ouve falar de Jesus e se posicione, vai atrás dele e toca nele para que você venha ser curado, para que você venha ser libertado, para que você venha ser transformado pelo poder da palavra e do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem com Deus. Estou em constante oração por você, sua casa e toda a sua família. Sinta-se abraçado por mim e pelo Espírito Santo.